Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Valoto e O Poço é um filme bom. Vamos lá então, né? Eu sou o Diego. Tudo que o velho falar aqui, vocês desconsideram, tá bom? Que nem Forma d'Água ele não gostou. Se ele não gostar do Poço, aí você sabe que o problema tá com ele, né? Poço é um filme excelente. Pode assistir que vocês vão gostar. Oi, gente, aqui é o velho. Eu não sou um dos maiores críticos de cinema, mas esse filme, O Poço, me fez lembrar de dois filmes nacionais. Xuxa e os Duendes, de 2001, e Lula, o Filho do Brasil, de 2009. Dois filmes muito ruins, muito ruins. O filme, O Poço, é muito fraco. Ele tem uma mensagem secreta que a Netflix tenta passar, mas que ninguém entende. Fala, galera, meu nome é JP, e se você quer crítica social foda, veja Parasita. Fala, rapaziada, aqui é o Pedrão, e achei o filme ruim mesmo, queria ter visto o filme do Pelé. Fala, galera, meu nome é Neto e a minha parte favorita do filme é a parte da comida. A gente tá dessituado no filme, a gente só começa com um cara, um livro e um velho no mesmo quarto. Ó, só uma reflexão rápida sobre esse início. O filme é tão bom que o início é isso. O cara nem sabia que era esse. A fotografia é fraca. Crítica, filha da puta, cara. A fotografia é muito fraca. Crítica pautada aí. Sempre. Bom, pra quem não conhece o filme, tá chegando em paraquedas aqui, o filme é uma produção espanhola da Netflix e tem como premissa básica uma localidade que às vezes é apresentada como prisão, às vezes como lugar de reabilitação, que é meio que uma prisão vertical. Cada cela, a prisão comporta um restaurante na parte de cima e subterraneamente várias celas. Fica meio ambíguo no filme, mas fala-se em 333 celas e cada cela comporta 2 prisioneiros. A premissa básica do filme é sobre alimentação, que começa no andar mais alto com uma variedade grande de alimentos e vai descendo e as pessoas têm que compartilhar esses alimentos em todas as celas. Bom, é basicamente isso que começa essa beleza de filme. A gente é introduzido ao Goreng, né? Que vai ser o personagem principal pelo filme inteiro. E você vai ver ele passando por alguns... Ele vai tendo outros companheiros de quarto e a gente vai falar o porquê. Inclusive, alerta de spoilers do filme. Daqui em diante, a gente vai falar o que acontece. Então, se você não viu o filme ainda, você pode ir assistir na Netflix. Eu recomendo. Tem muita gente aqui nesse podcast que não recomenda. Ou você pode escutar e só ver. A gente vai falar um pouco da mensagem que passa e vai dar mais a nossa crítica mesmo. Você que gosta de escutar e ver spoiler antes de assistir o filme para ver se vale a pena, escuta aqui e depois, se você achar que vale a pena, você vai, assiste e pode nos dizer o que achou aí. Mas eu vou dar um spoiler do nosso próprio podcast. Não vale a pena assistir, então quando você acabar, você pode ir na... Vai na Netflix e assiste o filme do Pelé, né, Bodão? Vai lá, assiste qualquer outra coisa, beleza? Eu recomendo mais o podcast do que o filme, assim, só de Composição falando. Tá, e o Goreng, primeiro que ele vem como um personagem que não sabe de quase nada que tá acontecendo. Você depois descobre que ele foi lá para pegar um documento, né, um certificado. E você descobre também que as pessoas estão lá para conseguir certificado ou como punição. Que daí a gente é apresentado ao Trimagazi, que é o parceiro dele, que tá lá por uma punição. E depois você entende, ele vai explicando, ele é um personagem bem bizarro, o Trimagazi, inclusive. Só que ele funciona um pouco como o mestre do Goreng no começo. É interessante pensar que cada um dos prisioneiros que está ali, de alguma forma, busca a purificação, né? O Trimagazi cometeu assassinato. Sem querer, né? Ele diz que é sem querer. E essa é a primeira crítica, né? E o Goreng ele vai lá para pegar o certificado e também para largar o vício dele, que era o cigarro, né? Então vai em busca dessa certa purificação, vamos dizer assim. E um adendo aí, o filme é cheio de simbolismo, tá? Simbolismo, metáfora. Então vai muito mais a fundo do que a galera que não consegue ver imagina, entende? A galera que vê só por ver assim, não imagina a crítica social. Crítica social foda. Crítica social própria que esse filme nos dá, entendeu? Ou a galera vê aí do também... plantão.
Ou a galera também vê e sabe que a crítica social é tão mal feita e tão mal estruturada e às vezes até exagerada em certos pontos que nem é necessário. E o começo da crítica, na verdade, é ali com o Trimagazzi, quando ele fala que ele estava vendo uma propaganda e nessa propaganda ele vê uma faca, um afiador e ele compra a faca. Daí aparece uma outra propaganda de um afiador que faz a faca conseguir cortar tijolo. Ele pega e joga a televisão pela janela. Eu achei isso sensacional. Não era bem assim, né? A faca se afiava sozinha conforme você ia cortando ela. Verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe. Aí, tipo, primeiro ele comprou a faca, que você tinha que afiar ela. Aí depois tinha a outra, logo em seguida tinha a faca que se afiava conforme você ia cortando as coisas, tijolo, e dava pra cortar uma porrada de coisa. Ele vai lá e joga a TV pra fora, mata o imigrante lá, ilegal. Que ele diz que é sem querer. Daí a metáfora que tem disso daí, ele fala que foi sem querer, né? E a metáfora é que velho é tudo filho da puta, né? Aí, velho! Mas, e nesse contexto, daí, tipo, você para pra pensar que é um filme espanhol, então eles, querendo ou não, tem muito imigrante, e ele passa ali a ideia... Esse Trimagazzi, ele é uma crítica muito grande, cara, à população realmente intolerante, assim. E ele acha que a culpa é total do imigrante legal que tava ali, e ele não era pra estar ali, entendeu? Passando a hora errada. Ele é um imigrante legal, ele tá lá ilegalmente. O que ele tá fazendo ali? A culpa é dele, não minha, entendeu? Então, tipo, a culpa é de todo mundo que não tá ali. Quer dizer, que tá ali, mas não devia estar. Então a culpa ele tira a culpa dele. E ele vive tirando a culpa dele, ele sempre culpa o sistema. O Trimagazzi, essa é a característica principal dos personagens. Essa parte do filme que o Valuto comentou, é muito interessante, talvez uma das poucas, que faz essa reflexão de... todo mundo que tá ali realmente tem um problema? Ou o problema é ali? É muito que eu tiro do filme. Aonde que estaria o problema? Onde estaria a injustiça? Nas pessoas ou no ambiente? No meio ou no ambiente? E esse início do filme, eu particularmente acredito que ele traz muito isso. Então, uma outra crítica que o filme traz também, com a ideia da faca que se autoafia, que depois os caras vendem afiador e tudo mais, é a crítica que eles fazem. Tá caindo aí da cadeira? Foi mal. Vou voltar aqui. Outra crítica que o filme faz é pra a sociedade de consumo, né? Que é tipo assim, você cria uma necessidade, depois cria o produto que supra essa necessidade, quando na verdade você não tinha necessidade nenhuma, né? Qual que é a necessidade que você tem de ter uma faca que se autoafia? A forma que eles fazem é uma forma muito rasa, que é tipo assim, você usa daqueles programas de comercial super sensacionalista que existe, tipo de vender faca, aquele Polishop, essas coisas da vida, para criticar a sociedade de consumo. Eu acho que você tá fazendo tempestade em copo d'água aí, porque o foco da crítica do filme não é esse. Só um momento ali, uma passagem, uma cena, acho que não tem nem 5 minutos essa cena, e vem aí esse tema e tudo bem debater, mas eu acho que o embate não devia ser nessa fala, nessa oratória que os personagens tiveram ali. Que o filme vai muito mais além, e o Valuto contando a história, a gente vai podendo perceber essas características, esses simbolismos, essas metáforas, e vai podendo discutir a fundo realmente o que o diretor quis passar. Então eu acho que a discussão não é aí nessa parte. Eu acho que a discussão é ao decorrer do filme, coisas mais a fundo, assim. A gente falou já da primeira crítica ao Trimagazzi, inclusive ele critica tudo tá no sistema, tanto que chega uma hora que ele começa a falar, daí a gente vai pro um clímax um pouco maior, eles começam a criar uma interação ali entre os dois começam a se gostar, tipo, entender, ele começa a explicar pro Goreng o que tá no poço, porque ele já tava há uns 3 meses, ou 4, se eu não me engano, mas vai passando até que chega uma hora que eles passam o primeiro mês. E todo mês você é colocado aleatoriamente em algum andar do poço. E dessa vez eles estão num andar bem mais baixo. Eles estão no 77, não é, pesado? Cara, eu não sei a sorte, é muito andar. É o 70 e pouco. Cara, é uns 70 e pouco. É lá embaixo. E daí, quando o Goreng acorda, ele já tá amarrado, tá ligado? E o Goreng... a gente esqueceu de falar isso, mas você tem direito a levar um objeto. E o Goreng tem um livro.
E daí a gente descobre que o do Trimagazi é uma faca. O que você ia falar, Cássio? Eu acho que aí tem mais um ponto interessante, eu não digo de crítica social, mas de construção social. Você é colocado em um espaço, né? A gente vive numa sociedade onde a informação, onde o celular, ela está em todo momento. Né? Mesmo você conversando com alguém, às vezes você pega o celular e fica ali. Ali eles não têm outra opção a não ser se conversar. Né? Mesmo que eles não queiram, eles vão ter que se conversar. Então isso mostra que mesmo tendo toda, né, eles estando escalonados em andares, eles têm que se conversar estando no mesmo andar, porque eles estão fechados naquele espaço. Então, e são ali culturas, cada um tem uma cultura diferente, uma ideia diferente de mundo. Tanto que você comentou, o Valoto, o Diego também comentou, um leva uma faca, o outro leva um livro. Né? Então, a diferença da nossa sociedade muito clara aí nessa parte do filme. Não, eu ia falar que eles tiveram interações ali que mostram... Tem uma hora que o Trimagazi, o Goreng fala assim, e que tal conversar com os caras de cima e tal, dividir, nóis. Daí o Trimagazi olha pra ele e fala assim, você é comunista? Os caras lá de cima não gostam de comunista. E isso eu achei uma puta crítica solta também, eu não gostei dessa frase, foi muito aleatório. Tipo, como assim os caras lá de cima? Assim, tipo, no mês seguinte os caras de cima são os de baixo, tá ligado? Mas tá bom, daí o Goreng acaba acordando amarradão. Não amarradão de interessado, amarradão de amarrado. E daí você descobre que o Trimagazi, o item dele, o objeto que ele levou é uma faca, e é a faca do comercial. E daí começa o sofrimento do Goreng, né, mano? Porque é lá embaixo, e daí o Trimagazi, que adivinha, ele coloca a culpa no sistema. Ele fala, a culpa não é minha, a culpa é do sistema que me obrigou a isso. O que vocês acham disso? Eu já falei demais. Cara, eu acho que o velho tá certo, velho. Eu acho que eu faria o mesmo, cara. Se tivesse no andar 80 lá, vou morrer de fome, eu amarrava o cara mesmo e saia tascando pedaço. Porque é difícil você ter empatia e ter consideração com os outros, independente da sua camada social, quando o que você tem tá em risco. Isso é uma das críticas sociais do filme também. Quando você tem algo em risco e aquilo é basicamente tudo para você, como a fome ali, a sobrevivência é obviamente tudo para eles têm aquilo em risco, eles não estão preocupados com o próximo. Eles não se preocupam com a empatia. Então, tá aí mais uma crítica. E nesse momento, tipo, é impossível você não fazer a relação com a vida real. Então, a partir do momento que você vê que... no momento que eles mudam de andar, né, que eles vão para o andar 70 e pouco, aí que você já começa a fazer a relação com o mundo real. Que você percebe que, na nossa situação, pelo menos eu imagino que se a gente estivesse lá, todo mundo ia pensar como o... Como é que é o nome do personagem principal mesmo? O Goreng. O Goreng, Tipo, se a gente estivesse lá, eu pelo menos ia pensar que nem o Goreng. Falar, mano, por que a gente não reparte todo mundo igual a comida para que todo mundo no final do poço possa comer? E, tipo, aí é que ele xinga ele de comunista e tudo mais. Então, tipo, quando você vê o filme, você acha muito irreal que as pessoas de cima não tenham empatia pelas pessoas de baixo e pensem, caralho, no mês seguinte pode ser eu que tô lá embaixo, então é melhor eu fracionar minha comida aqui em cima, porque no mês seguinte as pessoas que estiverem em cima vão ter compaixão comigo também, entendeu? Então nesse momento é impossível você não fazer relação com a vida real e com o que acontece hoje em dia no Brasil. E no resto o Pedrão percebeu que gostou do filme, na verdade. Não, só tô falando, caralho. É mais difícil você ter esse pensamento sóbrio, vamos dizer assim, quando você vem do andar, por exemplo, 115, em que você ficou praticamente um mês sem comer, e você chega ao nível 2, por exemplo, que daí na tua frente tem um banquete. E aí, o que você faz? Os caras lá de cima... Os caras lá de cima te sacanearam. É aí que é o momento, você vai sacanear os caras que te sacanearam antes. Só que você não pensa que lá no próximo mês... E aí você vai estar muito mais fudido, tipo, tanto na questão de comida, quanto na questão de andar, quanto na questão de tudo. Que vem mais uma das críticas, que é uma frase que tem muito no filme, que é: as mudanças nunca são espontâneas. Então, vai muito em relação a isso. O que vocês acham?
Até porque o Trimagazi, ele tá agindo daquele jeito porque não é o segundo mês dele que nem o cara, né? Eu acho que até o Goreng, ele vai evoluindo como personagem e ele vai se tornando cada vez mais um cara totalmente O autoritário. sistema tá corrompe, né? O Aham. sistema corrompe. Ele entende ele começa a entender aquele sistema e que para ele sobreviver de certa forma naquele sistema, ele teria que se autocorromper para sobreviver. Então, tá aí mais uma das críticas, né? Viu, Cássio? Não tem por que você não gostar do filme. Sim, o Trimagazi vai lá e arranca um pedaço do cara ainda e come, velho. Tipo, ele tá sendo moldado pelo meio, tá ligado? Não tem o que fazer. Foi uma experiência tão ruim e daí ele acaba sendo salvo pela menina que ele ajudou lá, que é a Imogiri. Eu acho que eu falei certo. Busca Que é do uma filho, mulher... né? É um personagem muito louco também, esse personagem, velho. Ele pergunta lá, eu não lembro quem que explica pra ele, que na verdade ela era uma mulher que entrou com um filho e ela tava em busca do filho dela, então é por isso que ela matava o parceiro de cela dela e descia na plataforma até tentar encontrar a filha dela. E isso todas as vezes. E daí ela salva o Goreng. Eu vejo essa mulher como naquele sistema ali, a resistência. Que ela, diferente dos outros, ela não fica na cela dela, como seria a forma correta, esperando a plataforma descer até seu andar, se alimentar, mais um dia, fazer a mesma coisa. Ela tá indo em busca dela, o que custar. Tanto que tem cenas ali que não mostram, mas você vê que claramente ela foi estrupada é foda. Ela claramente foi estuprada pelos outros prisioneiros, ela machucou, ela matou, enfim. A resistência daquele sistema pra achar o filho dela perdido. E todo mundo acha que ela é louca e que o filho dela, na verdade, não existe. O que é uma possibilidade também, né? Possibilidade. Isso é o grande plot do filme, né? Esse negócio de revolta contra o sistema. Que no filme dele parece que claramente ele demonstra o sistema capitalista, que as pessoas que estão em cima têm uma melhor distribuição de renda, que a renda seria comida, né? E quando vai descendo, cada vez fica pior. Ele mostra o grande tema desse filme também é a empatia, que são as pessoas que estão lá em cima não têm empatia pelas pessoas que vêm embaixo. Exatamente. Eu acho que além de sistema capitalista ou socialista, é mais sobre a natureza humana mesmo, cara. É tipo, a gente vê tipo, o que o ser humano é, tá ligado? Eu acho que E se também for é também isso. uma crítica ao capitalismo, o filme retrata muito bem a realidade, porque eles querem quebrar o sistema, mas eles não acham uma forma pacífica de fazer isso. Eles se contradizem quando eles saem descendo 50 níveis lá, que eles iam ficar 50 níveis sem alimentar as pessoas, porque de certa forma essas 50 primeiras pessoas, elas já tinham uma alimentação boa, vamos dizer assim, e só alimentar os depois dos 50. De certa Isso é mais lá forma, pra frente. mas deu uma pulada forte aí nesse meio tempo. Foi pro final do filme. Pois é. é que Quando cabia, eles estão é que salvando cabia a aqui na panacota. cabia na crítica. Não faz nenhum sentido fato essa de- panacota. Mas, cara, o Natureza humana. fato deles quererem mudar o sistema, mas eles usarem da violência e matarem as próprias pessoas que eles estavam dispostos a ajudar, acabam se contradizendo. Eu acho que aí tem uma parte que dá pra criticar, mas se quiserem deixar mais pro final, fechou. Podemos Eu passar. acho melhor. E quando passa, ele, pela Imogiri ter matado o Trimagazi, inclusive todo mundo ficou bem de boa com a morte do Trimagazi. Pensa num personagem chato pra caralho. O Arthurito, né, meu? O Arthurito, se morresse... Mas é óbvio. É verdade, ele ficava falando óbvio. Ele acorda, ele tá num andar mais suave, ele tá no 33, se eu não me engano, idade de Cristo. E ele tá com uma mulher, e essa mulher tá com um cachorro, velho. Quem que escolhe um cachorro pra ir? Um cachorro linguiça ainda. Ele Meu tinha um Deus. nome, mano, não lembro o nome dele agora. Mas ele tinha um nome de um Tem que rei. ressaltar que essa mulher já foi da administração, né? É do verdade, é posto. verdade. Ela que fez a entrevista esqueci o nome, do Goreng.
E também o diretor, nessa parte da entrevista, ele diz que cada um que chega ali por vontade própria, aquela entrevista, a distração do Poço, a entrevista parecer que eles precisam, que o cara que tá lá precisa. E na verdade não é, ele não precisa, ele tá buscando uma purificação que na verdade não é uma purificação, é a perdição dele. O diretor faz muito bem nesse ponto. Não, só um ponto aqui. O nome do cachorro é Ramsés II. Aí, ó, eu sabia que ele era um rei, mano. Ele é o faraó lá. Faraó. O faraó saiu da tua. O que você fala, Pedro? Cara, então, isso já abre brecha, porque uma das críticas que eu vi ao filme, não é uma crítica ao filme em si, mas ao enredo, né? Que as pessoas questionaram por que o cara que sabendo que ia entrar no poço levou um livro, tá ligado? E como a mulher que trabalhava na administração, por exemplo, levou um cachorro. São coisas que, tipo, a gente vendo assim acha muito absurdo. Mas, tipo, e se nós, por exemplo, tivesse, tipo, se fosse a gente nessa situação, tipo, o que a gente levaria, por exemplo? Eu, sem saber o que era o poço, ia levar um livro também, alguma coisa do tipo, entendeu? Pra me entreter e tudo mais. Quem que é o psicopata que leva uma faca, um fio, uma katana, que tem um maluco que leva lá? Tipo, isso diz muito... Tem um maluco que leva uma piscina, velho. De borracha. Cara. Os caras tomando banho bem suave, mas... Não, o cara leva uma corda, vocês... meu irmão, uma corda. Eu não sei se vocês lembram, mas tem um cara que ele leva dinheiro, né? Sim. Mas isso entra na crítica depois, quando eles estão descendo, né? Tem gente que levou o filho também. Esse filme é só as críticas. Só os críticos de cinema aqui. A gente falou muita palavra crítica, mano. Mas... eu não sei o que eu levaria, cara. É porque eles não sabem que eles estão indo pra aquela desgraça, velho. Tipo, eles pensam que eles estão indo pra um lugar suave, uma prisãozinha, tá ligado? Depende, né, velho? A mulher não sabia, mano. Tipo, uma das contradições do filme, tipo, o cara que não sabia, dele levou um livro, o Trimagazzi sabia, ele levou uma faca, e a mulher da recepção tinha uma ideia sobre o que era o negócio. Ela achava que era perfeito lá, mano. Tipo, ela achava que ela não tinha uma ideia, certeza. Então, tipo, eu acho muito, sei lá, fraco o roteiro, por ele, tipo, colocar essas diferentes, tipo, ideias como que um personagem que vai pra uma prisão sabe mais que uma pessoa que comanda a prisão, que tá lá trabalhando na prisão. Eu acho meio fraco. Mas é isso, eles explicam que a administração é cega, velho. Tipo, eles não veem o que acontece, eles só soltam a comida e a comida volta. Então eles acham que tá tudo perfeito. O Goreng, ele achou que tava indo de boa, ele achou que ele tava indo pra um retiro, pra ser bem sincero. E o Trimagazzi, cara, eu acho que ele só é maluco, mano, porque ele levou o negócio que fez ele parar lá, tá ligado? Sim, não que ele soubesse. Essa bosta dessa faca que ele já me jogou. Ele fala que ele sabia. Entendeu? Não, ele não fala que ele sabia. Cara, porque não sabia. Cara, por que o cara moreno lá levou a corda, velho? Então, ele fala no filme que ele sabia como que era a estrutura do negócio. Não, mas eles sabiam. Seria a salvação dele. Eles sabiam que seria uma prisão vertical. Então o cara pensou, velho, eu vou com a corda, tá ligado? Ele não sabia que... Ele sabia, mas o personagem principal não sabia, velho. Claro que sabia. Mas porque eles sabiam que eles iam colocar lá. Vertical. Ele sabia que era um negócio vertical. Só que ele não pensou em escalar, mano. Tipo, todos eles sabem que é uma prisão vertical que tem comida e essa comida vai passando e distribuindo pra galera. E o cara leva a corda pensando, eu vou escalar, eu vou me dar bem, tá ligado? Agora já, o que levou o livro pensou, eu vou, cada andar eu vou ficar um mês, tá suave. Cara, mas no começo do filme mesmo, o ator principal lá, que eu não sei o nome, que é tudo nome estranho essa porra, ele mesmo, ele fica meio assustado, ele não sabe como é que funciona o mecanismo do negócio. E o Trimagazzi lá, ele sabe, porque ele tá lá há mais tempo, né? Mas, tipo, não explica, porque não sabe, isso que eu quero falar, que o ator principal, ele não sabe o que tá acontecendo lá, ele não sabe como é que funciona a estrutura, tanto que ele fica no começo fica meio assustado, que tem um negócio que desce, mas o cara que tava preso lá, ele leva uma corda, porque ele sabe como é que funciona a estrutura. Eu acho que o roteiro se contradiz nesses pontos, mano. Eu acho mas é que eu acho que eles não tiveram tempo pra explorar isso também, cara. Também, pode ser. Mas eu penso nesse filme que não tem que ver os detalhes técnicos. Esse filme é como que diz... É um experimento, assim. É uma fábula. É uma fábula que eles chamam. Que é essa mesma parada, velho. É uma fábula. Eu sinto que o diretor quis fazer uma fábula, mas que fosse um contexto de uma crítica social elevada, mas ele fez nesse contexto de fábula. Então, os elementos técnicos, eu acho que a gente não pode levar tanto em consideração assim. Cara, mas são detalhes que quando você faz um filme... se pega um filme bem feito, que tem a mesma ideia de levar uma metáfora por cima, falar, por exemplo, Mãe ou Parasita,
é um negócio, é um roteiro bem estabelecido e aquela Ah, metáfora não, vai mas você vai falar que crescendo. mãe não tem detalhe solto, você tá de sacanagem. Não, tipo, tem detalhe solto, mas a metáfora é construída. Eu acho que esse filme, ele é só, tipo, uma experiência de um monte de metáfora tudo jogada. Uma hora é uma metáfora do capitalismo, outra hora metáfora de como as pessoas se comportam, metáfora de empatia. Depois vai mostrar mais umas falhas de roteiro, que eu acho que, tipo, eles querem só jogar metáfora, mas ele não constrói essa metáfora, ele só coloca Eu no acho filme. que essas falhas de roteiro não tem tanto problema quando o filme é meio que uma fábula. De um roteiro totalmente técnico. Você não precisa de um roteiro tipo Christopher Nolan fazendo Interestelar. Não, aquele sim é um roteiro fodido de técnico. Esse já não é um filme totalmente técnico. Eu concordo, mas eu acho que essa Eu metáfora não tem que sinto ser esse problema. construída. Esse problema. Eu entendo. Eu, por exemplo, não atrapalha a minha experiência, porque eu sei que o que tá ali é a experiência principal, é a prisão e como é a sequência a comida. Eu não ligo se, tipo, a sociedade de fora, como é que funciona, se você ganha um folhetim pra saber como é que vai ser lá dentro. Isso são detalhes que estão pra fora. Podia. Mas eu sinto que ia tomar muito tempo de tela desnecessário. Então eu sinto que o importante tá lá. E daí dá sequência na história, eles acabam acordando novamente. Essa mulher é importante, essa mulher que tá junto com ele, ela quer passar a solidariedade, tipo, pra mudar o que tá lá dentro. Ela viu que tá errado, ela não sabia que tava errado, e daí ela começa a preparar uma comida pro andar de baixo. E ela fala pro andar de baixo preparar uma comida pro andar de baixo, e o de baixo pro de baixo. Daí ela prepara os pratinhos lá, ela come só um pouquinho dela, o Goreng já dá uma comida um pouco melhor, porque ele passou fome já. Quando chega lá embaixo, os caras cagam total pra ideia dela. E tipo, você tá fazendo aí, valeu, é nóis, mas eu não vou fazer isso não. E zoam o bagulho todo. E o Goreng já tá mais desiludido, já tá mais... Já deixou de ser juvenil. E olha pra ela e fala assim, você tá viajando, não vai dar certo isso. E ela quer aquela solidariedade espontânea, tipo, galera, vai melhorar porque eu tô melhorando, entendeu? E uma das perguntas lá na entrevista, não sei se vocês lembram, é a comida favorita de cada um. Isso é perguntado para cada prisioneiro que tá lá. Então, eu vejo, e até li isso, que se cada prisioneiro comesse o que pediu, sua comida favorita, chegaria comida aos 333 andares. Então, aí é uma coisa que eu, tipo, quando no filme eles falam que eles perguntam a comida favorita de cada um, para que no poço cada um tenha a sua comida bem dividida e cada um possa comer o que pediu e tenha comida para todo mundo. Só que é que tá. A ideia central do poço, como a gente consegue ver, é fazer uma crítica à nossa realidade, no mundo real. Só que aí é que, tipo, eu acho que é um pouco incoerente por parte do filme você fazer uma crítica dessa forma, porque o que acontece é o seguinte: no mundo que a gente vive num mundo de recursos escassos. Então a crítica que eles fazem, no meu ver, não é muito coerente, porque no filme você tem recurso existente e suficiente para cada pessoa comer direito durante um dia, durante todo o período que eles passarem no poço. No mundo que a gente vive, os recursos são escassos. Então você não pode comparar o filme do poço e a crítica que eles fazem ao mundo que a gente vive, porque não é uma crítica coerente, entende? Eles não usam os mesmos pesos e as mesmas medidas que existem no nosso mundo. Sim, mas aí que tá. A crítica não é sobre ricos e pobres. É sobre se a gente tivesse ali, ia ser aquilo. Tipo, por isso que eu falo, esse filme é uma crítica, a galera lá de cima são os ricos e os de baixo são os pobres. Mas não funciona assim porque no mundo real, os ricos vão estar sempre lá em cima. E os pobres vão estar aqui, lutando entre metade, meio, subida. Alguns vão subir mais, alguns menos. Mas lá é totalmente aleatório. Então lá é um experimento muito além do nosso sistema real. Por isso que eu falo que é uma crítica à natureza humana, o que o filme está tentando fazer. Não é o nosso sistema. Porque quando o cara tá lá em cima, ele vai pensar de tal jeito, só que ele vai estar lá embaixo. E daí os que estavam embaixo vão pensar igual os que estavam em cima. E isso que eu sinto. Tipo, é uma crítica muito mais a como que a gente funciona do que como o nosso sistema funciona.
O próprio diretor do filme coloca em uma entrevista, acho que foi até para uma revista, não é para ser uma crítica social, é para ser uma crítica pessoal a você mesmo. Você faz essa autocrítica a você. Se eu estivesse lá, teria comida, eu comeria só a minha parte. Eu estando nos andares mais acima, eu deixaria comida para os de baixo. Que comida que vocês iam pedir, pesadas, se vocês estivessem lá? Qual comida você levaria, Pedrão? De primeira, assim. Primeira? Lasanha. Cássio. Pizza. Netão. Estrogonofe. Jay? Posso argumentar rapidinho? Vai, defenda. Caralho. Cara, não, é que assim, se eu quisesse fazer a coisa que eu gosto, eu ia levar um bifão pra mediano. Só que se eu quisesse não morrer de fome, eu levava um home office que ia durar até o nível 300. Se os caras comerem até caramujo, o teu home office é fichinha. O bagulho é pedir um negócio nojento. Não, eu ia pedir aquela... Qual que é o nome daquela pizza de sanduíche que a gente pediu uma vez? O Carivaldo. Mega lombada. É uma... Mega lombada. Aquilo dura 400 mil níveis. É E a galera não que consegue é um ver tudo. hambúrguer pizza, assim, tá ligado? Aquilo lá dura, mano. O mob é de fuder, cara. Você quer matar teu parceiro de cela com os peidos, né? O que é isso, mano? O que é mops, mano? Sabe o que é home office, velho? O que é isso? Cara, é daqui do Paraná, porra. É cebola em conserva com uma sardinha enrolada. Nossa, velho. Assim, É comida típica, você devia saber isso aí. Um puta Mas bafo. tem gente que come essa porra, né? Pra caralho, velho. Com uma boteco, normalmente tem. Botecão. Com uma pinga, isso daí dá uns aromas. Dá um Aí. problema cardíaco do cara. Queijos. Bagulho é cachaça e home office. De mil queijos. Tá, Campoar e e o home office. objeto, mano, a gente não perguntou qual objeto vocês levariam. Não, sem saber. É que sem saber a gente ia levar tudo um Não, objeto. sem saber. Sem saber, mano, eu acho que eu ia levar. Eu ia levar um Obviamente. megafone e daí eu ia ficar gritando o dia inteiro pras pessoas de cima se jogarem, velho. Cabeça. Porque elas não iam aguentar ficar vivas. E daí você Levaria ia uma morrer câmera sozinho. fotográfica. E uma Polaroid. Aquela que sai a foto imediatamente, assim, sabe? O cara não tem o que fazer mesmo. O cara ia tirar foto, ó, o cara comendo minha perna, pesado. O que você tá falando? Você falou de alto-falante, seu bosta. Cara, é pra eu conversar com as pessoas. E você, Cássio? Cara, eu levaria. Eu acho que eu pediria pra colocar na televisão. Pra eu ver o que tá acontecendo no Não tem Brasil e nem no mundo. tomada no bagulho. Não, mas tem umas televisão hoje em dia moderna. Cara, eu acho que ia fazer que nem o Goreng ia levar um livro, mano. O advogado. Mas para se entender, eu entendo. Se eu não soubesse do que se Doutor tratava, Brown. era uma opção. É, eu ia levar um livro. Você vai ficar 2 anos lendo o mesmo livro. Ou não, levar aquele DS assim, mano. Mano. Porra, PSP. O maluco ia estar com uma faca e eu ia estar com o meu PSP, mano. Isso que é foda. Não, mas é que tá. Essa que é a crítica que o cara faz, é sobre a natureza humana. Tem gente que vai levar a faca, tem gente que vai levar livro, entendeu? É. E você, Dick? Cara, depende. Se eu soubesse, mano, eu levava aquele livro do Olavo de Carvalho. Eu era um idiota que daí me matava nos primeiros 3 dias que eu não aguentava mais. Caralho. Crítica social foda. Tá, agora vamos dar sequência aí. Eu, na verdade, levaria um paraquedas. Como você abriu um paraquedas? Porra, você Aqueles redondos, velho, que você puxa, você vai descendo reto. Tem 3 metros quadrados, você bater no cantinho e acabou. Os antigos, que é um redondo, assim, que você vai descendo reto. Era só calcular bem e pular, filho. Ah, tá. Cara, você ia morrer, cara. Os caras levaram espada. O cara Os caras iam te ia enfiar na passar primeira e ia descida. assim, ó. O polonês, tá ligado? Os caras iam cagar na tua cabeça. Cara, um lança-chamas ia ser uma boa também, porque você podia matar o seu colega de cela e já comer ele assado, mano. Verdade. Você tem um ponto. Levar carvão e fogo. Eu não sei Pois se é é. o horário que tá atingindo a cabeça de vocês. É uma ideia boa, Por favor. velho. Desculpa, foi uma ideia. Eu levaria uma mini churrasqueira. Dá pra passar várias pessoas e ainda fala o que tá com lá. Aquela do Faustão. É, daí eles acordam mais um mês, ele tá junto com essa mulher. Primeiro ele tem que O que ameaçar que é? os caras de Não, baixo. pera. Alô, Diego. Aí,
Pode continuar? Tá. Eles passam um mês junto, ele e a mulher. A mulher começa a perceber que a galera não é nem um pouco solidária. E o Goreng é obrigado a olhar pra ela e falar assim, mano, você tem que ameaçar os caras. Ele fala daí de solidariedade não espontânea, mas forçada. E daí ele fala pros caras lá de baixo, ó, se vocês não fizerem o que ela tá falando, eu vou cagar na comida de vocês, tá ligado? E isso é um ponto que mostra que eles obedeceram, mano. Funcionou, solidariedade não forçada. Deu certo, é o ser humano, tá ligado? Daí vai passando, eles acabam acordando no 150. Eles acordam muito pra baixo. É 171. Eles acordam no 171. E daí a mulher já tá morta, tá ligado? Cara, A mulher... uma clara evidência ao Racionais, cara. Essa metáfora aí, 171, é claramente aos Racionais. Não, com certeza, essa referência Aí antes, a gente não falou, mas aquela japonesa lá, outro personagem, que tava em busca do filho é verdade. dela, matou o cachorro da mulher, né? Deixou um bagulho meio bem gore, assim, achei meio... É nojento, mano. E eu não entendi muito por que ela matou o cachorro, velho. Cara, acho que foi pra escrotizar mesmo, cara. Porra, Não é? bagulho escroto pra caralho. Mas eu acho que não foi pra comer, velho. Ela Não comeu. foi. Ela larga o Ramsés lá no chão, mano. O cachorro tava olhando torto pra ela, foi meteu a faca, vral. Não, acho que às pode vezes ser ela ela- acontece, né? Eu acho que pode ser ela. Vai ver, ela fez a entrevista com essa mulher e daí ela quis punir a administração matando o cachorro, entendeu? Porque a mulher representa a administração. Porque essa japonesa, ela tinha muito ódio com a administração por terem separado o filho dela. E entre aspas, Mas nem aí, podia. mas aí que entra o ponto, mas a mulher da administração falou que não podia menor de 16 anos no poço. Então, E tinha uma criança lá que ninguém sabia que existia, a não ser a própria mãe, e depois o Não, Goreng é, acreditou essa- nisso. Essa criança não existe, né? Então, esse que é o negócio. Quando a gente Aí já- é que tá. Não existe a criança. as coisas começam a apoiar a ideia de que ela é uma maluca. Só que isso é mais pro final. Depois a gente pode falar sobre Daí ele como conhece o acontece com a criança. Barrabás. É Barrabás? É Barrabás que ele conhece? Barate. Ele passa um mês comendo o corpo da mulher que se matou. Nossa, é pesado agora falando isso, né? Mas explica quem que é a mulher que se matou. Vai deixar É claro. a que tava com ele. A mulher que tinha o cachorro, o Ramsés, ela acaba se matando A mulher da administração. porque ela já tava com Porque a câncer gente tá terminal. bem inteirado dos nomes, né? Exatamente. A gente não falou, mas ela tinha uma doença terminal. Ela sabia Ela, que ia sobreviver pra sair do poço e se matou. ela tava com metástase. E ela se sentiu culpada também, porque ela sabia o que rolava lá dentro, e ela se sentiu culpada e ela foi entrar lá como, tipo, uma última, vamos dizer assim, aquele tirar o peso das minhas costas antes de eu morrer, sabe? Eu acho que foi isso. Mudar alguma coisa. Ela fala que ela queria mudar alguma coisa, ver se ela conseguia entrar lá pra mudar o pensamento das pessoas. Mas não deu muito boa. Daí ela acaba se matando e o cara se alimenta dela. E daí você começa a ver a sanidade do Goreng indo pro espaço. Ele começa a ver tanto o Trimagazi quanto essa mulher, que a gente tá bem inteirado no nome. Mãe de pet agora. A partir de hoje é mãe Mãe de pé. Daí ele começa a ver eles dois, eles têm os diálogos, e ele fica se sentindo muito mal. Porque, cara, querendo ou não, ele teve que se alimentar dos dois, e isso é... Daí passa mais um mês e ele acaba acordando com um cara hypadaço, claramente pancadão de pó, chamado Baharati, que tá animadão. E ele fala assim, não, cara, eu não acredito que a gente acordou aqui. Daí eles olham para o númerozinho do quarto e é o terceiro. Ou é o sexto? Sexto. E é o sexto. Exatamente. Cortou certinho. E é o sexto. E daí o cara fala assim, cara, nossa, não, a gente tem que sair daqui, mano. Eu tô com uma corda aqui, eu vou jogar pra cima e a gente vai conseguir escalar, tá ligado? Daí ele joga pra cima, ele começa a escalar e o cara lá de cima dá uma cagada na cara dele, mano. É que os caras eram uns racistas do caralho, tipo, eles vamos te ajudar, não sei o que. O cara era preto, eles vão lá e cagam na cabeça. Eles fingiram que ia ajudar ele ainda. Mais uma escrotidão desse filme aí, que eu achei essas porra aí, que eu acho suado. Não, Justamente. o melhor é que nessa cena, você vê que o cara de cima, ele levou a esposa pro bagulho, tá ligado? Esse cidadão é um gênio. Imagina a DR de vocês acordarem nos 250. Ele olha pra lá, eu não acredito que você me pôs nessa fria. Cara, e nesse diálogo com o cara, que eles não conseguem,
que começa o plot do filme deles tentarem tipo, mandar uma mensagem pra direção. Exatamente. Essa direção, o restaurante lá, é cego, né? Eles estão em busca da perfeição, de um banquete perfeito, em time, em qualidade, e eles não veem o que acontece lá embaixo, né? Eles querem a perfeição, eles querem fazer um banquete perfeito, mas eles acabam não tendo nem noção do que acontece, da realidade de lá de baixo. E o Goreng, ele já Continuar. tá bem mais experiente. Pode falar, Cássio. Não, aí é uma crítica, claro, ao capitalismo, né? Tipo, eu tenho uma função e eu recebo por essa função. Então eu tenho que fazer... Não vou dizer uma crítica ao capitalismo, mas é uma afirmação do que é a sociedade. Eu tenho uma função e eu tenho que cumprir a minha função excepcionalmente, independente do outro, entende? Qual que é o trabalho de um miliciano? Ser miliciano. Então ele tem que cumprir isso na sua proficiência. Agora, se é certo ou é errado, aí sim é a sociedade que o tempo inteiro julga, né? E é claro que é necessário esse julgamento, mas às vezes ele pode ser um pouco perigoso. Ser miliciano é errado, tá? Ser miliciano é errado, pra ficar bem claro. Senão os caras não vão achar que eu sou bolsonarista, né? Os participantes desse grupo não concordam comigo. Agora, ele falou igual o Felipe Neto agora. Não, mas e tanto essa questão da administração, tem uma cena no começo, nessa parte assim mais ou menos, ou mais pro começo do filme, que mostra eles brigando. Tem um chefe que parece, primeiro que é todo pomposa, aquela cozinha e tal, e ele tá brigando com todos eles. Clássica. E você não entende nada. Na hora você não entende nada. Só que o Goreng cansa disso. Quando ele vê o Bharat tomando a cagada na cabeça, ele cansa de tudo isso e ele quer aquela solidariedade forçada. Ele já viu a mulher se matando porque não funcionou a solidariedade espontânea. Então ele vai falar mandar assim, o recado lá pra vamos, cima, né? Primeiro, não, eles nem têm essa ideia de mandar o recado pra cima no começo. Eles depois, quando eles falam com o cara da cadeira de rodas, que ele fala isso. Mas no começo eles estão assim, vamos dar comida pra todo mundo. Eles falam assim, vamos descer e a gente vai dar a comida pra todo mundo, só que os primeiros 50 eles já estão comendo bem. Então eles não vão comer. E os caras descem, eles pegam um pedaço de aço, não sei. Cara, o que eles pegam, velho? Da onde que eles pegam? Da cama. Ah, é verdade. Eles desmontam a cama. Esse é o rolê do filme, pelo menos até a metade. Nada faz sentido se você não der uma refletida. Nessa parte que eu começo, eu acho pelo menos que é uma crítica, não uma crítica, né, mas eles fazem uma metáfora do comunismo. Eu senti. Que eles querem fazer uma solidariedade, eles têm uma ideologia de fazer uma distribuição não igual dos alimentos, para fazer com que todo mundo sobrevive, se alimente, só que nesse meio tempo eles têm que usar da violência para garantir isso daí. Sim. Eles estão em busca Começa com um ideal. Construção do sistema por um ideal, mas eles não conseguem achar uma forma pacífica e de certa forma, uma forma certa de fazer aquilo. E essa é a grande questão. Se fosse tão fácil desconstruir o capitalismo, construir algo melhor, sem violência e sem usar de violência, a gente já teria descoberto, né? Então, eu vou muito para esse pensamento. Cara, é que essas metáforas elas são muito abertas. É que nem o capitalismo, que eu falei antes. Ele é aberto a um pensamento que pode ser uma metáfora do capitalismo. Mas também é uma metáfora que fala sobre a vida humana. Eu acho que tem várias coisas que se aplicam, velho. É isso que é interpretação, cara. É isso que uma obra de arte tem que fazer. Tem que ter mais de uma vista. Tem que ter o teu ponto de vista e o meu. Por exemplo, eu vi como a natureza humana lá atrás, e aqui eu sinto que é muito com o comunismo e o socialismo, porque eles começam com um ideal muito bom, que é o de distribuir para todo mundo o alimento, mas eles acabam se perdendo eles viram sanguinários. Eles vão matando quem não concorda com eles. E se você discorda, você é morto. Senão você toma porrada. Chegou uma hora que eles estão, cara, piores do que o que a administração faz. Que é não ligar pra eles. Chega uma hora que eles estão, tipo, matando todo mundo. E daí, tanto que começa a sobrar mais comida. Daí o cara olha pra ele. Cara, você tá achando que você é o Messias? O que você quer fazer? Tipo, você quer salvar todo mundo? E ele passa outro andar, daí ele encontra um cara sábio que fala pra eles, o que adianta o que vocês estão fazendo? Por que vocês não vão mandar uma mensagem lá pra cima?
entendeu? A ideia de vocês vai acabar aqui. É nesse sentido que o filme traz a ideia de que eles são revolucionários, né? A princípio, e é a crítica que eles fazem ao comunismo. Que você começa com uma ideia boa e você tenta fazer isso por meios pacíficos, que é o que a mulher tentou fazer lá na frente, fracionando a comida para cada um. Só que eles não conseguiram fazer isso da maneira que eles achavam que era melhor, então eles tiveram que partir para um meio mais violento, que é você obrigando as pessoas a seguir aquele sistema que você acha que é o mais certo. Essa é a crítica que o filme faz ao comunismo, que eles... Enfim, que é toda essa história aí que começa de uma forma boa, mas termina violento. E também a outra ideia que o filme traz é quando eles encontram aquele velho na cadeira de rodas que é o sábio, que é de que eles precisam passar essa mensagem lá pra cima. Porque de nada adianta se eles levarem toda a comida até o último andar se ninguém lá de cima ficar sabendo do que eles fizeram. Exatamente. E aí começa toda uma mobilização, né? Daí que entra também a panacota, né? Que chama só mesmo. Sim. Creme com açúcar e, se eu não me engano, frutas vermelhas, é isso? Um creme de frutas Ah, eu já não sou o Jacan pra saber da receita já. Temos uma Paola Carocelli aqui. Mas Enfim, é algo que é tipo um pudim, assim, que ele é flácido, ele é muito frágil. E também vai dessa mensagem, né? A gente conseguiu conservar algo muito frágil dentro desse sistema brutal que é o poço. Que seria a mensagem deles para a direção. Exato, seria a mensagem deles para a administração. Exatamente. E vai passando com o tempo, eles vão descendo, vai tendo uma sanguinolência. Um adendo, né? Eles e o próprio público que está assistindo, eles descobrem que tem os 333 andares, porque o filme todo você acha que tem o quê? 200? Que eles falam? 250 no máximo. 250. Descobrem que tem mais. Quando chega no 250, você tá apreensivo, achando que acabou, mas na verdade você vê que tem muito mais. Só esse adendo. E você ia falar que a missão é levar a panacota, acho que você falou tudo. No meio do filme, lá, no corte meio aleatório, eles mostram os chefes lá de cima brigando por causa dessa panacota que tinha voltado. Não mostrou que voltou, né? Mas brigando por causa da panacota, e eles meio que não sabiam por que tinha voltado. Daí a gente vê que é a panacota, tipo, que eles começam a levar pra baixo lá, e daí começa, pra mim é a parte que o filme se estraga por completo, eu vou deixar vocês falarem, depois eu falo. Sim, mas aí que eu fico meio confuso, porque assim, beleza, os caras salvaram a panacota e tudo isso que vocês já falaram, mas por que quando chega no final, vocês falaram que a criança não existe, certo? Aí é crítico, Não, calma aí, mas por que a criança come a panacota, então? Então, É fábula, cara. Você não precisa levar aos termos técnicos. Às vezes... Não faz sentido. Cara, só que eu acho Pra que mim, eu sabe- entendo tua visão, Diego, só que tipo, tem que ser um negócio construído, cara. Não. Não é só jogar a metáfora, só jogar a fábula. Tem que ser um negócio que Só Mas pra mim, imagem? sabe? seja Mas é que aí que tá, cara. A minha interpretação é que ali ela mostra que não adiantou de nada, velho. Tipo, que toda a descida deles foi pra no final tinha que salvar uma criança. E aquilo ali foi o que acabou, cara. Tanto que eu acho que nem subiu essa panacota, pra ser bem sincero. Eles analisam o cabelo lá e tal, pra fingir, mas eu... E por que no meio do Sim, filme coloca pra esse mim- corte, velho? Eu acho tipo nada a ver. Por que no meio do filme tem um corte dos caras brigando por causa da panacota? É por isso que eu falo que é um bagulho até meio preguiçoso, cara. Eles colocam muito de metáfora, mas não explicam nenhuma. Não precisa explicar, mas pelo menos construir. E depois, eu tava vendo uma entrevista do diretor, que ele fala que no filme não mostra, né? Mas eles pegam a criança, tipo, só sobe a criança, e a criança não mostra no filme, mas o diretor falou que eles até gravaram a cena que a criança sobe lá pra cima. Então, tipo, fica um negócio assim, eles mostram que a criança comeu o panacota, mas ele falou que tirou que ia ficar mais inteligente, ia dar mais mistério pro filme. Cara, não dá pra entender. Uma hora ele mostra a criança comeu o panacota, na hora ele mostra que a panacota voltou. Depois ele grava uma cena que a criança voltou sem a panacota. Tipo, Mas você tem que analisar pelo que tá no filme, sim, não pela entrevista. pelo que tá no filme já é contraditório, porque no filme ela come panacota, Mas e também a panacota volta, velho. voltando aí pro negócio da criança. Eu vejo, assim, a minha visão é que a criança é um sinal de pureza, volta como algo puro daquela brutalidade toda que é aquele sistema. Então a mensagem para a administração é algo puro, ideia, um ideal, uma pessoa
pode sobreviver a essa brutalidade que é o poço, entende? Acho que a ideia do puro é sobreviver. Porque todo mundo que entrou lá se corrompeu de alguma forma, em algum momento. Eles estão dizendo exatamente isso. Aqui pode-se criar coisas puras, pode-se criar algo puro. Não, mas na verdade eu me equivoquei. Não é que a panacota não subiu. Eu acho que a panacota subiu e a criança não existe. Pode ser que a criança seja só um simbolismo e a panacota chegou, só que eles mostraram que não serviu de nada porque a administração vê a panacota e não entende. Eles acham que eles não comeram porque eles não quiseram. E no dia seguinte eu acho que tudo volta ao normal. Então foi tudo... Cara, foi o Don Quixote realmente. Ele que é o que o Diego tinha falado. Ele leva... O livro dele é o Don Quixote. O segundo livro mais vendido da história. E ele começa naquele ideal dele, mas... Tanto que a história do Don Quixote é um cara que leu muitos livros e ele vai pra aventura junto com o Sancho Panza. De cavaleiro, né? E ele se perde na própria cruzada dele. E ele começa a imaginar coisa, e ele começa a ver coisa, e no final de tudo não adiantou nada. Né? Ele se perde naquele profundo idealismo que ele cria na mente dele, e aquilo ali é a perdição dele. Sim. Tá, e qual que é o sentido da criança, então, além de passar a imagem que a mulher é louca? Então, O Diego deu sentido. entendimento, Mas qual que é o teu padrão? cara, no meu entendimento, pelo que eu vi do filme, eu acho que a criança não existe, porque a mulher, pensa, a mulher todo dia que descia comida, ela ia de andar em andar procurando a criança, certo? Uhum. Então, a gente entende que ela chegou lá no fundo do poço, onde o Goren e o outro cara também chegaram. Então, como que ela, andando de andar em andar e chegando no fim do poço, não conseguiu encontrar? Ela chegou no final do poço, sendo que ela parava em todos os andares em alguma hora e matava alguém, fazia alguma coisa. Ela tinha que chegar no final sempre. Ele não mostra, cara. Isso. Não necessariamente. Porque como que ela vai subir de novo se ela chegou no final? Sei lá, cara, ela, do mesmo jeito que ela descia, ela tinha que subir. Cara, essa criança com certeza não existe, cara. Sim. Só por ela, tipo, ela não voltar pra cima. Os caras antes falam, não pode menor de 16 anos. Mostrar a mulher como louca, tipo, é 3 indícios que a criança não existe, tá ligado? Mas, tipo, ele passa uma ideia, uma mensagem que, tipo, esse negócio de pureza e tal, mas eu nunca captei o que isso adiciona pra obra como um todo, velho. Por isso que eu acho que é fraco, eu acho que é vazio, sem sentido, velho. Qual que é a vantagem? uma coisa. Porque assim, beleza, a mulher é louca, a criança não existe, e por que o cara comeu a porra da panacota no final do filme? Mas não o final não precisa terminar, a tua mente tá querendo um final, mas não precisa ter esse final que tua mente quer. Mas é que o final Mas não tem nenhum sentido. Nada a querer. Não Mas tem precisa nada. ter sentido. Claro que tem que ter sentido alguma coisa. Cara, a Não coisa... tem um mínimo de sentido. Ô, JP, você gostou muito do Precisa Parasita, ter né? sentido, cara. Cara, assim, peraí. É que Você achou o final do Parasita um final congruente e que faz total sentido? eu vi, O cara ficar morando na casa lá, mano. então, eu vi essa treta que a galera não tinha entendido. Eu entendi. O cara voltou pra casa. É simples até. Não tem. Você é o bichão, E então. ninguém achou o cara na casa, tipo, você não pensa nem um pouco Cara, nisso. É como se. Não, tipo, eu acho que a probabilidade é que alguém achasse o cara, mas se você levando o roteiro em consideração, é como se não tivessem achado o marido. A gente tá entrando em outro negócio. O marido Eu da sei, outra mas mulher, é tá ligado? aí é que tá. São obras grandes e que não precisam ter tudo amarrado. Tipo, essa obra, o Poço, ele vai finalizar e deixando que o cara é o Don Quixote, o cara é a mente além do imaginário. Ele morreu. Só que o ideal dele foi seguido. E, tipo, a criança já vai pra outro papo. Eu acho que foi tanto pra explicar o personagem da Imogiri, porque ela era um personagem importante, um personagem forte contra tudo que estava acontecendo. E a criança pode ser o que o Diego falou de significar a pureza. Mas isso é a sua interpretação. Tanto que no final ele morre e mostra que ele morreu exatamente como o Trimagasi, que era o cara que estava desacreditado do sistema todo. Essa é a minha visão. Exato. E mesmo que ele morresse lá no final e não passasse o ideal dele, eu acho que não tem por que a gente pensar, mas ele precisa no final, tem algum sentido. Ele precisa no final passar a mensagem dele, porque se tudo foi em vão. Ok, tudo foi em vão, mas pelo menos o filme mostrou que o ser humano é capaz de levar o ideal, até o seu próprio ideal, até a sua morte, independente da situação.
Cara, mas independe. É nessa hora que eu acho que o filme é meio, sei lá, cara, pra mim eu não gosto. E, tipo, nesse meio ele tem um negócio meio messiânico, que ele é o mensageiro. Você odiou o final de Todo Mundo Odeia o Chris, então. Mas o cara vai longe. Muito foda, cara. Cara, é que assim, imagina Cara que dele. tivesse uma cena no filme que eles colocam, sei lá, um dinossauro sentado numa cadeira. E acaba o filme com o dinossauro sentado numa cadeira. O que você vai pensar daquilo? Tem algum sentido pra obra inteira ter um dinossauro sentado numa cadeira? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Tô falando, cara, tipo, a criança é a mesma coisa, não tem sentido nenhum. Tipo, Ela é a filha da Imogen, cara. Mas que Não, existe. não é, ela não existe. cara. Eu sei, ela não existe, mas na cabeça dele ela é, cara. Ele Ideia de justificou a pureza, Imogen como ideia- isso. Ela é Ele a quis acreditar idealização. nela. Exato. Tipo, ela não é a um personagem que foi idealização. jogado. Não, aí eu já discordo. Eu acho que, tipo, esse é um dos erros do filme. Primeiro que, assim, ele faz duas críticas que eu entendi. Uma é de passar mensagem e a outra de que a criança seria, teoricamente, passar a mensagem para as próximas gerações, certo? Porque a criança simboliza pureza e tudo mais. Aonde que o filme erra? Teoricamente, a filha da Imogen não existe, então quase que não teria sentido você colocar a Imogen no filme inteiro procurando a filha, sendo que ela é uma personagem que não existe. Então o personagem não tem sentido dentro da narrativa. A Imogen é maluca. A filha dela não existe. Tanto que chega uma hora que uma das personagens fala assim: ela era uma atriz que queria ser a Britney Spears ou a Beyoncé. Alguma diva pop do país dela. Então ela é uma maluca. Só que o Goreng, ele quer acreditar nela. Então aquele final é total imaginativo dele, cara. Sim, ele foi influenciado por ela, né? Mas Sim, então a Imogen não tem sentido nenhum na narrativa. Por que tem? Cara, ela tem o personagem, tem um negócio que poderia... ele acreditou no negócio, aquilo era uma alucinação dele. Só que eu não sei o que constrói pro filme, essas cenas finais, tipo, tem uma criança que come a panacota e no meio do filme coloca a cena dos caras brigando com essa panacota. Eu acho fraco, velho. Sabe o que constrói pro filme? Panacota é o caralho, vai tomar no cu, vou fazer ela panacota. Sabe o que esse final todo confuso e interpretativo deixou? Deixou todo mundo discutindo, cara. Deixou todo mundo pensando. Se fosse um filme amarrado, a gente não tava nem fazendo esse podcast. Cara, mas eu acho fraco, velho. É que nem Parasita. Parasita é amarrado, cara, querendo ou não. Tipo, amarrado. Cara, Mãe é um filme extremamente bom, extremamente amarrado. Na hora que ele deixa aberta a interpretação e depois faz entrevista falando que gravou cena tal, cara, só prova que é fraco e sem sentido, cara. Ele só quer fazer um filme que bombe na Netflix, que um monte de gente assista, mas que não é um filme que adiciona nada e que não é, no final, um filme bom, velho. Não, eu não concordo, cara, porque esse filme fez refletir, mano. Além do mais, que esse filme veio numa época em que tava todo mundo indo pro mercado comprar tudo e estocar em casa. E isso mostrou totalmente que a gente é tipo, eu vou livrar o meu. E esse filme mostrou isso, cara. Esse filme mostrou a natureza humana. E a gente viu isso exemplificado em mercado dos Estados Unidos quando os caras iam comprar comida e papel higiênico, tá ligado? Mas fez sentido sem querer, porque como o Diego disse, esse filme foi lançado em 2019, ninguém imaginava a pandemia. Cara, não é. Todo filme vai fazer sentido com uma coisa. Mas a pandemia só mostrou uma coisa que já é verdade há muito tempo. Mas já que acontecia, a gente sempre soube disso, só que não queria ver. Então, e esse filme mostrou isso, cara. Assim como mas de uma forma burra. Não foi uma forma cara, burra. Ele falou isso só de uma forma burra, isso que é a questão. Tipo, ele passou essa mensagem só que de forma ruim, entendeu? Eu concordo. Eu acho que a mensagem final da mensagem moral, digamos assim, ela é uma boa mensagem. Ela faz uma reflexão interessante e que a gente talvez considere óbvio, mas quem está escutando isso aqui, muita gente, para algumas pessoas não é óbvio. Não faz sentido, ou tipo, não existe, é coisa de comunista, mas é muito claro. Mas o jeito, eu particularmente acredito que o jeito que o filme quis passar isso, a própria temática, em cima de tudo que vocês estavam discutindo, da questão da filha era da cabeça dele ou não, o filme mesmo se confunde, entendeu? Eu acho que teriam outras possibilidades dentro do filme, dentro do poço, para eles criarem uma discussão bem melhor do que foi criada. Essa é a minha crítica ao filme. A mensagem existe, ok. Concordo com você, Valuto. Concordo. E o diretor... A mensagem é boa.
Só que eu acho que a gente tem que avaliar o filme como o conjunto de tudo, cara. Exato. E o conjunto de tudo, na minha percepção, foi só uma jogação de metáfora. E as metáforas são boas, são bem exemplificadas. Só que ele não amarra o filme, cara. Ele deixa o filme como uma obra inteira, só uma jogação de metáfora e sem nada conclusivo, velho. Mas tem gente que acha que isso pode fazer do filme mais foda que ele já assistiu na vida, porque tem gente que gosta de fazer essa amarração por experiências dele e pelo pensamento dele, entende? Então por isso que tem gente que ou a galera ama ou a galera odeia o filme. E, pô, tem gente que fala, que bosta, só um monte de metáfora jogada. Tem gente que fala, caralho, que foda, meu. Olha o que eu pensei pro final, olha o que eu imaginei pro final, tá ligado? Cara, Sim, deixa eu comparar rapidinho. Esse negócio de não ser amarrado, velho. Você já viu o Parasita, Diego? Cara, os dois filmes não tem um final amarrado, cara. Mas você vê a diferença. Um constrói uma metáfora o filme inteiro e não É evidente. Cara, e não entrega o final. O outro joga um monte de metáfora e não termina, e não dá um final satisfatório. Os dois não dão um final É satisfatório. evidente que... Mas é que o Parasita é fora de... Não é. É porque a gente tá comparando um filme de 1h30 com um filme de 3 horas. Qual filme que vai conseguir construir melhor, velho? Você acha que com meia hora a mais o cara não consegue fazer um final melhor pro o Poço? Faz, cara. Eu acho. Eu acho que faz. Mas é que o contexto geral do filme, desde o começo, cara, quando começa o filme, começa numa cozinha. O filme. A primeira cena foi na cozinha e ninguém sabe da onde é aquela cozinha. Do nada o cara aparece já no poço. Entendeu? Aí depois que vai começar a contar a história de como ele chegou lá e depois que a gente entende de onde é a cozinha. Mas então, eu gosto disso. Então, você tem que ir ligando os fatos, só que no meio do caminho, em vez deles continuarem essa analogia, esse jeito de montar a história, eles começam a colocar um monte de coisa que você não vai entendendo mais. Pô, coloca a filha que não existe, coloca o cara que comprou a faca, depois os caras matam, aí depois desce tudo lá e depois o cara que não existe come a panacota, que era um negócio que subiu anteriormente e todo mundo lá, os caras brigaram na cozinha, mas que depois o cara come lá embaixo. Entendeu? Essa construção errada que eu acho, na minha opinião, que foi começando a bugar a cabeça das pessoas e depois simplesmente o cara sai abraçado lá conversando com o velhinho lá no final do filme, que não fez sentido nenhum na minha cabeça. Não o contexto de tudo que a gente já falou anteriormente, o contexto em si do filme, mas a montagem da história. A mente do cara podia ter uma puta história na cabeça dele, mas o jeito que ele montou e escreveu, eu achei que ficou sem sentido em muitas partes, entendeu? Ele não escreveu, Neto, ele só dirigiu. Então muito obrigado pela correção. Deixa eu ver o roteirista aqui, quem foi. Peraí. Não, mas eu entendo a crítica de vocês, faz sentido. Faz muito sentido. Mas é porque muito eu acho que eu acho que esse filme ele vale a mensagem que ele passa, porque é um filme de 1h30, cara. É rapidinho, Eu acho que é um filme que vale a mensagem, mas eu entendo que tem muita coisa que podia ser melhor explicado. Não é um Parasita, não é um ganhador de Oscar, mas eu acho um filme bom. Eu não acho o melhor filme do mundo, mas eu não acho ele um filme ruim não, cara. Eu não foi um filme que, tipo, porra, que tesão. Eu achei bom, mas, tipo, pra fazer o podcast eu não assisti de novo. Eu assisti uma vez. Daí eu estudei, tipo, vi vídeo, vi entrevista, tal, li. Mas é um filme que, puta, que tesão. Nossa, vou assistir de novo porque eu gostei pra caralho do filme. Exato. O que vocês acham, então, de cada um dar o veredito final e daí a gente encerra? Pode ser. Pode ser. Cara, assim, ó. Se fosse avaliando o filme sem essa tentativa de colocar metáfora, essas coisas, como se fosse uma ficção só, eu daria tranquilamente um 7 pro filme. Porque é um filme bom, acho o filme legal, a temática do filme é legal, do poço, ele ter a alavanca de comida, essas coisas. Mas na minha percepção, quando ele quer fazer esse papel de colocar muita metáfora, ele faz de uma forma medíocre. Faz de uma forma que eu não acho bem construída. É por isso que eu daria, sei lá, um 5 pro filme. Grandes críticos do cinema e o que Vai pensa. o Diego agora. Tem que ser um positivo agora. Só que na IMDb é bom o bagulho, hein? Eu curti o filme, até porque não levei muito em consideração aqueles fatos técnicos lá. Como, por exemplo, a gente não discutiu aqui o fato da plataforma que vem o banquete não ter cabo nem nada e ela simplesmente flutuar, subir e descer tranquilamente. Levei isso em consideração pelo fato do filme ser meio que uma fábula. Então, eu achei legal a crítica que ele faz, mas depois de assistir o filme eu parei pra pensar
e eu não consegui ter a crítica bem construída na minha cabeça. Eu tive que procurar por meios. Então eu tive que procurar por vídeos no YouTube, explicação do diretor, para tentar encaixar ali, foi o que o JP falou. Umas metáforas soltas para tentar encaixar. Na minha cabeça fez sentido, eu gostei do filme. Obviamente, não chega nem perto de ser um Parasita, mas eu gosto da crítica, eu gosto do fato de ser espanhol. Tem poucos filmes assim, hispânicos. O diretor com certeza vai ganhar muita reputação com esse filme, gostando das pessoas ou não. É um diretor novo. Gostei do trabalho do Galder e obviamente dos atores, que eu achei sensacional. A atuação deles, né, no caso. Vamos lá, eu vou dar um... Porque assim, ó, um 7... 7 é nota pra Match Point, pra Clube da Luta. Mais ainda, obviamente. Porra, então você vai dar 4, velho. 6. O cara vai dar 2 pra esse filme. Sim, é o que eu espero. Tá justo. Porra, eu dei um Porra, 5. Match Point é 8, um Clube da Luta, 8,5. Então... Não, depende, vai, cada um tem o seu, né? Cara, eu achei que o filme ele é raso. Ele tenta trazer uma série de críticas e não consegue abordar de uma forma coerente no filme. Ele não é bem amarrado. Ao mesmo tempo que ele tenta trazer críticas, ele traz diversas, uma atrás da outra, e uma sem nexo com a outra. Não é verossímil. Então, tipo, eu não acho que é um filme bom, não é um filme que eu ia assistir de novo. E mais pela questão do final também, que ele deixa uma interpretação muito ampla, ele não é bem explicado no final, ele não é bem amarrado. Tipo, por isso, assim, eu daria um 6 pro filme. Não, o filme, eu acho que não só ele não é amarrado, como o Pedrão disse, como ele é desmembrado. O filme ele é muito perdido uma coisa da outra, me parece isso. Eu acho que faltou um pouco, eu não sei, mas assim, se for fazer uma análise, igual a gente fez, de algumas passagens, você está ali criticando muito o modelo capitalista e às vezes critica o modelo socialista e fica nessas críticas. E parece que falta uma reflexão, às vezes, do que é os modelos, né? Não defendendo, mas a forma que ele foi colocada fica meio esquisito. É interessante o jeito que eles trazem a ideia central é boa. Eu acho que a estruturação do filme em si foi mal feita. Particularmente, eu acho isso. Eu acho que para você analisar uma ideia, sei lá, capitalista, socialista, como ele tenta trazer, fica um pouco perdido. O filme, ele fica perdido, muito perdido. E como eu disse, reforço. Não é que o filme é mal amarrado. Eu discordo do Pedrão. O filme é desmembrado. Uma coisa parece que tem a ver, mas não tem nada a ver com a outra e você fica perdido bom, é minha opinião particular. Mas pela abordagem da temática, que não é fácil você falar de capitalismo e socialismo, são dois temas difíceis de você discutir muito mais num filme, mesmo sendo ruim como é o Poço, eu daria aí uma nota 4. 5 não, porque 5 seria uma nota perto aí da média, né, da metade aí. Então fica a minha nota 4 aí, 4,5, porque a ideia da discussão é boa, só que é mal roteirizada e mal estruturada. Então, eu vou dar a minha opinião bem rápida, porque não vale nada, todo mundo sabe, né? Mas, verdade. Obrigado pelo apoio. Cara, eu achei que a mensagem do filme foi boa, uma mensagem muito foda, ainda mais pelo momento que a gente vive, né? Ela se encaixou bem. Como o Pedrão já disse, o JP já disse, o velho já disse, a construção dele em si... Então não precisa falar se a gente já falou. Enfim, a construção dele não foi tão boa, muita coisa sem sentido, muita coisa sem nexo. Eu vou dar uma nota 5 para esse filme, porque o que prendeu todos, e a gente tá fazendo esse podcast justamente porque a mensagem dele foi boa. E todo mundo aqui, mesmo achando o filme bom ou ruim, entendeu a mensagem, conseguiu tirar pelo menos alguma coisa boa do filme. E com certeza levou algo para si. Então é por isso minha nota é 5, não é um filme espetacular, não é uma construção foda, mas a mensagem foi boa. Beleza, agora o meu veredito. Eu não acho um filme ruim. Esse filme, na real, eu acho que é bem legal. Até o final, eu acho que poucas pessoas teriam críticas
pautadas, teriam ainda, porque eu acho que é muita falta de experiência do diretor. É o primeiro filme grande dele que a gente conhece e escuta. Não, teve bastante investimento. Porém, se você quiser crítica social, assista Bacurau ou Cidade de Deus, filmes brasileiros que são bem melhores que esse filme. Porém, eu acho que é um filme que deixa uma mensagem muito grande e que gera muito debate, ainda mais nesse momento, como o Netão falou, que a gente tá vendo gente indo pro mercado estocar miojo e papel higiênico e tentando salvar o seu, ainda mais para um país como o nosso, que a gente tem a cultura de querer salvar, tirar o seu da reta, né? Mas a minha nota final vai ser... Acho que eu coloco uns 6.5 para esse filme. Porque ele peca na direção. É um filme que eu acho que se tivesse um enredo um pouco melhor no final e uma direção menos desorganizada, ele tinha ficado ainda maior e podia até pautar para um Oscar ou algo do tipo. Porque as atuações são muito boas. Pronto, acabamos os vereditos. Vocês querem acabar com alguma mensagem final? Eu tenho uma mensagem. Fala tu. Se quiserem ver um filme da Netflix agora, que tenha mais crítica social, vocês procuram As